O grande perigo, quando a pessoa ela fica muito nesse plano dos sonhos e ela não realiza, é a mesma analogia da jornada Saia da Terra do Nunca. Porque o que acontece? É muito do arquétipo do inocente ficar no imaginário, sonhando. Lembra da história? A Terra do Nunca é um lugar que não cresce, as crianças não crescem. Então, assim, tem aquela ilusão, é divertido, Peter Pan fica ali, porque ele não cresce. Só que o que acontece? Aí vai direto pro Capitão Gancho, que é a metáfora do adulto frustrado. O grande perigo quando a gente não tem esse entendimento e a gente não sai desse plano imaginário dos sonhos é sair daquela fase de negação, de ilusão, direto para a fase da frustração. Então esse que é o grande perigo e a gente tem que acordar para isso, que cabe a nós fazermos essa viagem, essa jornada e transformar esses sonhos em realidade. É possível, mas a gente tem que agir. A pergunta do café de hoje é do Ricardo. Sempre fui movido a sonhos e amo essa analogia. Até onde isso é bom ou ruim? Essa pergunta eu acho assim fantástica, porque realmente é uma dúvida que muitas pessoas têm. A gente precisa entender que primeiro nós enxergamos aquilo que nós queremos, primeiro a nossa mente vai na frente e depois nós realizamos. Então, olhando por esse aspecto, é importante sim sonhar. Só que qual que é a diferença e qual que é o grande problema? É quando a pessoa ela só fica nesse campo imaginário dos sonhos. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que há 40 anos sonha em conhecer a Disney. E ela não realiza, não é por falta de dinheiro. Às vezes as pessoas acham que é por falta de dinheiro. Não é, por falta de prioridade, é por falta de planejamento. O que acontece? Como ela não prioriza, como ela não planeja, isso vale para qualquer sonho, ela acaba ocupando a mente dela com diversos sonhos, então ela efetivamente não entra em ação e não realiza, ela apaga incêndios e fica nesse plano imaginário. Não fique muito tempo sonhando, transforme esse sonho em um alvo. E a partir do momento que você estabelece qual é o alvo, você vai direcionar quais são as ações que você precisa fazer para que ele se realize. Nos meus processos de coaching, mentoria, sempre quando é estabelecido, é determinado um alvo específico e tem um prazo, a pessoa, ela geralmente realiza muito antes, porque o simples fato dela esquematizar, ela ter uma estrutura de realização, o cérebro dela ele fica o tempo todo lembrando e as próprias ações elas vão se convertendo em resultado. Então por isso que é muito rápido o resultado. E sem falar que a gente não tem realmente só uma área da nossa vida, nós temos geralmente sonhos e alvos para outras áreas também. Então, se a gente tem uma área, a gente consegue transformar aquele sonho em alvo específico e trabalhar aquilo ali e realizar, a gente vai liberando energia também para as outras áreas. Então, uma dica, o que pode ser feito nesse sentido de transformar esse sonho em algo real, materializar esse sonho transformando ele num alvo. Primeiro de tudo, escrever. Então pega um caderno e escrever. É importante escrever, colocar essa energia da escrita, não digitar. Então escrever no papel qual é que é esse alvo, com riqueza de detalhes, ser o máximo específico possível. Qual é que é a data prevista de realização? Tem que ter data, porque se não tiver, ele vai sempre continuar sendo um sonho e nunca vai se realizar. Então tem que ter uma data específica, tem que detalhar. Outra coisa que é muito importante, ter claro o que a pessoa vai fazer quando ela alcançar esse alvo. Então, ela conseguir se visualizar. Só nesse fato dela escrever, dela idealizar, dela tentar fazer esse ensaio mental de como vai ser o dia que ela alcançar aquele objetivo, quais são os caminhos que ela vai trilhar, ela já vai sentir as objeções que ela tem em relação a isso. Quais são as crenças limitantes associadas à realização desse alvo. Identificado isso, ela já consegue também trabalhar de uma maneira mais assertiva. O que seriam essas crenças limitantes? Seriam as desculpas que ela dá para não ter realizado até hoje. Sempre que nós temos um alvo, um objetivo e está demorando muito a acontecer,
e a gente faz esse exercício de colocar no papel e refletir a respeito disso e se pergunta o porquê que não aconteceu ainda. A gente vai dar desculpas para isso, a gente vai dar justificativas para não ter acontecido. E essas justificativas, elas são pistas que nós temos de quais são as crenças que estão nos prendendo de evoluir em direção a esse resultado. Então isso por si só já resolve muita coisa. Então foi difícil fazer esse processo de colocar no papel. Se a pessoa não conseguiu escrever, é porque realmente o cérebro dela não acredita que aquilo é possível, então pega um outro alvo, um outro sonho mais factível, mais próximo, porque não adianta, se a pessoa não acredita, não adianta, é perda de tempo mesmo. Então mais vale ela pegar um sonho de repente mais próximo da realidade dela, para ir aumentando a capacidade dela de acreditar, a autoconfiança, e a partir daí ir evoluindo em direção aos outros sonhos. Então, respondendo a pergunta do Ricardo, sempre fui movido a sonhos e amo essa analogia, até onde isso é bom ou ruim. Então, se é bom ou ruim ser movido a sonhos, só ele pode responder, assim como nós, só nós temos capacidade de responder. Como que a gente processa essa resposta e a gente tem uma clareza em relação a isso para sair desse campo da ilusão? Quais são os resultados? Sabe aquela máxima no final do ano de fazer aquela listinha que às vezes quando a gente era pequeno a gente se acostumou, muitos se acostumaram a fazer cartinha para Papai Noel e coisa e tal, e depois quando cresce, alvos para o próximo ano que quer alcançar? Então se a gente pega esse exemplo, o que entra ano, sai ano, a pessoa ela se programa, ela coloca ali e efetivamente ela consegue realizar. Então, quais são os resultados? Ela tem sonhado mais do que realizado ou ela tem equilibrado essa conta? A partir dessa resposta, ela vai conseguir perceber se é bom ou não para ela. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito rápido, já entenderam que sonhar não basta. As pessoas que são muito sonhadoras, elas têm uma tendência de viver muito no futuro. Então, como elas vivem muito no futuro, consequentemente, elas são muito ansiosas. Porque no futuro você está o tempo todo idealizando algo que ainda não aconteceu e você deixa de viver o tempo presente, que é onde nós realmente construímos esse futuro, e acaba nunca que chega. Porque o tempo todo ela está pensando lá, ao invés de estar aqui plantando, trabalhando em prol daquele objetivo, que é o alvo. Por isso que a necessidade de ter clareza, ter data e conseguir focar mesmo. Então começou a viajar, traz a mente lá do futuro e coloca no presente. Não, eu sei qual é o meu alvo, eu sei qual é o meu objetivo e hoje eu vou fazer tudo que for possível, que estiver ao meu alcance para alcançar esse objetivo. Então, o que a pessoa pode fazer efetivamente? Colocar a data, primeiro passo, colocar a data, porque isso vai ancorar ela no presente e direcionar suas ações a partir daí. Então, se eu tenho um objetivo, que eu tenho clareza qual é ele, quais são as ações que eu vou precisar? Quanto de esforço ele vai me exigir? Quanto de investimento? Às vezes investimento de tempo, às vezes investimento financeiro. Se eu coloco uma data, eu tenho como avaliar se aquele período ele é acessível ou se está muito grande. Se eu estou dando um espaço muito grande é porque eu estou tendo uma tendência de me auto-sabotar. Porque aquela coisa, se eu coloco muito para o futuro, por que eu não posso antecipar? Mas a gente só consegue avaliar isso se nós determinamos qual é que é o prazo que a gente tem para realizar. Se eu coloco muito cedo também, está chegando próximo, não é o tempo todo estar reajustando essa data, mas eu tenho condições de avaliar o que eu preciso, o que eu já fiz, o quanto que eu já caminhei em direção a esse objetivo, o quanto que eu já me aproximei dele e o quanto que ainda falta. Então, primeiro de tudo é ter essa clareza em relação à data e sempre que a mente começar a divagar para o futuro, trazê-la para o momento presente, porque é aqui que a gente constrói. E se você também quer saber como transformar esses sonhos em alvos e realizar, clica no link aqui na descrição do vídeo que você vai conhecer um pouco mais da jornada Saia da Terra do Nunca. Um beijo, até o próximo café!